Você se sente perdido em tantas tarefas, mesmo anotando tudo em calendários, post-its, agendas e checklists? Não consegue priorizar o que fazer primeiro e perde o foco com facilidade? Eu te entendo completamente, mas hoje eu vou te mostrar como eu consegui organizar e automatizar a gestão das minhas tarefas do ano inteiro. Olá, eu sou Douglas, especialista em gestão otimizada via Pipefy, e se você está aqui é porque precisa de um processo como este para organizar melhor suas demandas e prazos, tanto pessoais como da sua empresa. Então já compartilhe essa aula com aquele colega de trabalho que também precisa de ajuda para colocar suas tarefas em dia. Esse pipe é muito simples e tranquilo e é mais direcionado para a sua gestão pessoal. Fizemos um pipe de gestão de equipe lá na missão número 4. Caso tenha interesse, você poderá assistir essa e outras aulas na playlist na descrição. Mas agora vamos para o Pipefy. Como sempre, vamos aqui entrar no pipefy.com, fazer o nosso login. Como a minha conta é vinculada ao meu Gmail, então eu posso entrar aqui pelo Google. Caso você não tenha uma conta ainda no Pipefy, é só criar uma gratuitamente. E aqui nessa tela a gente vai selecionar em qual empresa que a gente vai fazer parte, porque com a sua mesma conta você pode fazer parte de quantas organizações você quiser, tanto sua quanto de outras pessoas. No caso aqui eu vou entrar na minha organização Direito em Órbita, você também pode criar por aqui quantas você quiser. E já temos aqui tanto o pipe da missão número 12, gestão de petições, quanto o pipe que vamos fazer hoje de tarefas. Mas eu vou começar do zero junto com você para você aprender junto comigo. Então a gente clica aqui em novo pipe, iniciar do zero e vamos chamar de gestão de tarefas. Com o pipe criado, vamos primeiro definir as fases do nosso processo. Vamos ter ao todo 9 fases, sendo as 2 últimas terminativas. E essas fases vão ser definidas pelo período de tempo, então você vai ficar à vontade para criar também outras da forma que você desejar. A primeira fase, a fase inicial, vamos chamar de tarefas, é onde vão ficar todas as tarefas do ano inteiro armazenadas. A segunda fase eu vou chamar de mês que vem, e aí seriam as tarefas preparadas, já planejadas para o próximo mês. A primeira fase terminativa vamos chamar de feito, já vamos criar também outra fase terminativa chamada de não feito. A gente marca aqui que ela é uma fase final do processo e podemos colocá-la na cor vermelha, mas aqui no meio vamos criar mais algumas fases. A primeira vai se chamar este mês, ou seja, tarefas para os próximos 30 dias. Aqui vamos adicionar mais uma para esta semana, outra para hoje e, por fim, a fase fazendo. E aí a gente pode trocar as cores aqui para ficar da forma que você desejar. E agora vamos ativar uma configuração importante também. Em todas as fases a gente vem em mais opções, opções avançadas, e vamos permitir criar cards nessa fase. Nesse momento vai aparecer esse mais aqui dentro da fase, adicione um card, ou seja, você pode criar, preencher o formulário inicial e criar um card sem ele ter que passar por todas as fases, ele vai ser criado diretamente nessa fase. Então isso é bem útil, porque a gente já pode, ao invés de criar lá atrás e ter que ir passando as fases até chegar uma tarefa para hoje, por exemplo, você pode criar uma tarefa diretamente nessa fase aqui, não precisa criar lá atrás. Então é bem interessante. Já ativei essa opção em todas as fases, e esse é o mapeamento inicial do nosso processo. Vamos agora definir os alertas de cada uma das fases. Essa fase de tarefas a gente não precisa colocar nenhum alerta, porque ela pode ser tarefas para daqui 3, 4, 5, 6 meses, um ano ou até mais, então não faz sentido a gente colocar um alerta aqui. Já essa fase aqui do mês que vem, a gente presume que uma tarefa que tiver aqui para o mês que vem vai ficar no máximo 30 dias, porque ela vai ter que ser movida depois de 30 dias para a próxima fase, que é esse mês. Então ela não pode ficar nessa fase aqui mais do que 30 dias. Então vamos ir em editar fase, opções avançadas, e vamos colocar aqui 30 dias. Vamos trocar aqui, colocar este mês, e este mês a lógica vai ser a mesma. 30 dias, porém a gente vai mover ele para a fase esta semana depois de 7 dias. Então seria 30 menos 7. A gente vai colocar aqui então 23 dias. Já na fase esta semana, que seriam 7, porém aquela que for ser feita no dia vai ser um dia, então é 7 menos 1, a gente vai colocar aqui 6 dias. Na fase de hoje, vamos colocar um dia, ou 24 horas. Já o alerta de expirado também não vamos colocar pela mesma razão da gente não colocar o alerta de atrasado na fase tarefas. A gente não sabe o tempo total, desde quando o card for criado até a data de conclusão dele. Então não precisa de alerta de expirado, somente esses alertas de atrasado para garantir que a sua tarefa não fique mais do que o tempo devido sem ser movido para a fase seguinte. Vamos agora definir as etiquetas do nosso pipe. Vamos utilizar elas para classificar o tipo de tarefa que você vai fazer. Então a gente vem aqui na caixa de ferramentas do Pipefy, no canto superior direito, a gente clica em etiquetas e aqui vamos criar nossa primeira etiqueta. Eu vou criar algumas aqui, que são tarefas de conteúdo, né, para criar conteúdo jurídico, né, processos aí financeiro, tarefas em geral, trabalho, estudos, metas, que são aquelas grandes, tipo comprar uma casa, um carro, etc. E meu site também. Porém, a última aqui que a gente vai criar é uma das mais importantes. Sem essa etiqueta, a gente não consegue fazer as automações lá no final do vídeo. Então, a gente vai criar aqui uma etiqueta chamada recorrente. E vai ser essa etiqueta de recorrente que vamos utilizar como gatilho para
automatizar essas tarefas suas que são diárias, semanais, mensais, e isso vai facilitar muito a sua vida. Essa já é a base do nosso pipe, porém temos muito ainda a acrescentar nele, então fique até o final da aula. E se você gosta das aulas aqui do canal, da forma como eu passo esse conteúdo para vocês, não se esqueça de deixar aquela curtida e pode deixar também um comentário de qual a dor que você gostaria de resolver com o Pipefy, que você queria que eu te ajudasse a resolver através do Pipefy. Comenta aqui que vamos juntos encontrar a melhor solução para o seu negócio com o Pipefy. Podemos agora começar o nosso formulário inicial, vamos aqui editar ele. O primeiro campo vai ser o título do card, então também vai ser o título da tarefa. A gente pega aqui um campo de texto curto, coloca o título, campo obrigatório e salvar. O segundo campo vai ser o tipo de tarefa, onde iremos selecionar a etiqueta do tipo de tarefa, e o bom é que esse campo permite a gente adicionar mais de um, então você pode usar tanto aquela de recorrente com outra combinada, um financeiro com outra combinada, não precisa selecionar apenas uma. A gente coloca como obrigatório e salvar também. O próximo campo que vamos adicionar é um campo de seleção única, onde vamos selecionar qual que é a prioridade, que pode ser alta, média, baixa, você pode colocar altíssima, baixíssima, da forma que você quiser. Já coloquei aqui as opções de prioridade alta, média e baixa, coloquei um emoji de uma bolinha colorida para facilitar a visualização, já que não estamos usando etiqueta e sim um campo apenas. Eu vou colocar até aqui como opção horizontal para ocupar menos espaço de tela, campo obrigatório e salvar. Outro campo muito importante, um campo de texto longo para a descrição da tarefa, né? Você colocar ali mais detalhes. O título tem que ser um campo de texto curto, né? Poucos caracteres ali para não ficar uma coisa visualmente estranha. E na descrição, sim, a gente pode escrever várias coisas com itens, inclusive, fica mais fácil. Esse campo pode ser tanto obrigatório como não, fique à vontade. Não pode faltar também uma data de vencimento para o prazo fatal da tarefa, né? Então esse campo será obrigatório também. E agora um outro campo muito importante para esse nosso pipe, que também é um campo de seleção única, que é o campo de frequência, onde vamos colocar se é diária, semanal, mensal, anual, com que frequência você vai fazer aquela tarefa. Vamos colocar mais uma vez como opção horizontal para ocupar menos espaço, o campo obrigatório. Não tem problema colocar como obrigatório, porque vamos colocar uma regra condicional nesse campo, então ele só vai aparecer quando a etiqueta for recorrente. Já tô dando spoiler aqui, tá bom? Por fim, vamos adicionar um campo de moeda, que vai ser condicionado também quando a etiqueta for financeiro. Então é para aquelas tarefas que tem algum valor envolvido, às vezes é uma compra, um pagamento, alguma coisa do tipo. Então coloquei aqui valor, vou colocar obrigatório também e salvar. E por último, mas não menos importante, um campo de anexo, onde vamos poder anexar qualquer que seja o documento auxiliar da tarefa, um comprovante, um boleto, alguma coisa para você ter fácil acesso quando for cumprir a tarefa e não ter que pesquisar em qualquer outro lugar no seu computador, no seu celular, etc. Nesse caso eu não vou colocar como obrigatório, é um campo só de auxílio, então vamos salvar aqui. E está pronto, esse é o nosso formulário inicial. Pode adicionar mais campos que você achar necessário ou remover aquilo que não fizer sentido para você, mas basicamente é isso daqui. Para o formulário das fases é bem tranquilo, a gente não precisa ficar adicionando campos nessas fases iniciais aqui, porque a gente não vai fazer coisas de fato aqui. É apenas uma forma de você distribuir melhor as suas tarefas e você ter uma visibilidade melhor do tempo, dos prazos, aquelas tarefas que você vai fazer na semana, no mês, no próximo mês e o que tá para depois. Então vamos apenas adicionar campos na fase fazendo, que realmente é a fase onde a gente vai botar a mão na massa naquela tarefa, a gente já começou a fazer ela. Aqui vão ser dois campos de texto curto apenas. O primeiro vai se chamar o que foi feito e o segundo vai se chamar o que falta fazer. Caso você queira, você pode adicionar também uma fase aqui extra chamada pausado, né, para você pausar alguma tarefa aí. Aí a gente pode criar essa fase, deixar ela como cinza, né, como se fosse uma fase terminativa, e dentro dessa fase a gente também adicionaria um campo da razão. Por que essa tarefa foi pausada e até quando ela vai ficar pausada, para você não ficar também com tarefa paralisada ali por muito tempo e dar um fim nela de algum jeito. Então é opcional aí se você quiser adicionar essa fase com esse campo aqui também. Agora que todos os campos foram criados, tanto os das fases quanto do formulário inicial, podemos enfim fazer as nossas regras condicionais, que são as regras que eu comentei lá no formulário inicial. Nós vamos aqui em criar novo card, editar formulário e condicionais em campo, porque vamos criar essas regras condicionais no Start Form, no formulário inicial. Vão ser apenas duas regrinhas. A primeira vai se chamar recorrente e a regra é a seguinte: quando o tipo de tarefa, que é aquele campo de etiqueta, for igual a recorrente, vai exibir no formulário inicial o campo de frequência. Quando não for recorrente, vai esconder esse campo de frequência. Simples assim. Primeira regra feita, vamos adicionar a segunda, que já vai se chamar financeiro, e a regra é a seguinte: quando no Start Form o tipo de tarefa, que é a etiqueta, é igual a financeiro, vamos exibir aquele campo de valor. Quando não for financeiro, vamos esconder esse campo de valor. Somente isso, bem tranquilo, não precisa de mais, mas se você já tiver adicionado mais fases, mais campos aqui, você pode querer criar uma condicional mais específica para o seu caso. Já é possível criar o seu primeiro card. A sua primeira tarefa vai ser se inscrever no canal e conferir se as notificações estão ativadas, porque se você perder as próximas aulas, vai deixar de aprender muitos pipes importantes para a sua gestão. Além do que, você não vai encontrar esse tipo de conteúdo em nenhum outro lugar. Então se inscreva e ative as notificações. Vamos agora definir a movimentação das fases dentro desse pipe para garantir que você tenha uma maior flexibilidade, ou seja, que você não tenha aquela dor de cabeça de ficar passando uma por uma até chegar onde você quer. Você já pode mover direto de uma até a fase destino. Não tem burocracia aqui, não é um fluxo que tem que ser seguido passo a passo certinho, até porque dentro das fases não temos campos. Somente importa o campo chegar na fase fazendo e você realizar sua tarefa e concluir ela.
Então vamos garantir que tem essa liberdade, a gente vem aqui em mais opções, configurar mover fase e vamos ativar aqui todas as opções para a gente conseguir mover esse card para qualquer lugar. E vamos fazer o mesmo com todas as outras fases, incluindo as fases terminativas também. Às vezes, por alguma razão, você tem que tirar o card da fase finalizada e refazer uma tarefa, alguma coisa do tipo. Então é bom você poder voltar o card para a fase que você precisa. Prontinho, fiz isso em todas as fases, agora eu já tenho uma total liberdade para mover um card para qualquer fase que eu quiser. Geralmente, quando chegamos nessa etapa da aula, a gente já vai convidar pessoas para fazer parte da nossa organização, do nosso pipe. Porém, como eu já falei anteriormente, esse pipe ele é de uso mais pessoal. Você não precisa necessariamente adicionar alguém aqui, a não ser que você queira delegar tarefas para essa pessoa. Porém, tem um recurso muito interessante no Pipefy que eu nunca mostrei em nenhuma outra aula e eu vou te ensinar agora, que é simplesmente o recurso de duplicar o seu pipe. Caso você tenha um colega, um colaborador na sua organização, você queira ter o seu pipe de tarefas separado do pipe de tarefas do seu colega, da sua esposa, do seu filho, seja lá quem for, a gente tem como duplicar para você não ter que criar os dois do zero toda vez. Para isso, a gente vem lá na página inicial da sua organização, é só clicar nos 3 pontinhos aqui e duplicar este pipe. Após aguardar alguns minutos, a gente já vai ter aqui a cópia do seu pipe, você pode renomear ele. E aí é só lembrar de adicionar essa pessoa que vai ficar responsável por esse segundo pipe e tá tudo tranquilo. Cada um vai ter o seu pipe de tarefas individual. Ah, mas e se essa outra pessoa que quer ter um pipe igual ao seu for de outra organização, como é que faz? A gente não consegue duplicar o pipe para outra organização, porém a gente pode clonar ele para outra organização. Desde que você seja administrador das duas organizações, você pode transferir uma cópia do seu pipe criado para outra organização. Basta vir aqui em configurações do pipe, e aqui embaixo, após a opção de excluir o pipe, que você tem que tomar muito cuidado, tem a opção de clonar esse pipe, bem escondidinho aqui. Quando você clica, vai aparecer todas as organizações que você participa como administrador. É só escolher a que você quer, o pipe vai ficar lá na organização da pessoa, igualzinho você fez aqui. Então, 2 dicas aí importantes sobre o Pipefy que eu nunca ensinei em nenhuma outra aula e tô passando agora em primeira mão para vocês. Mas caso você realmente queira adicionar alguém para fazer parte da sua organização, é só fazer o passo a passo que eu sempre ensino em todas as aulas. A gente clica aqui em pessoas, em convidar pessoas, você adiciona o e-mail de quem é o seu colaborador. Se ele já fizer parte da sua organização, vai aparecer aqui fácil. Se não, você vai ter que adicionar o e-mail completo para enviar o convite para ele. A gente adiciona aqui e convida para fazer parte do pipe sem problemas. Aí você já vai poder delegar tarefas para ele, desde que você adicione também no formulário inicial um campo de responsável para definir quem que vai ficar responsável por fazer essa tarefa. Então é apenas essa diferença aí se você quiser dividir o seu pipe com alguma outra pessoa ao invés de duplicar ou clonar para ela, tá bom? Mas independente de você convidar alguém ou não para a sua organização, pode deixar que eu te convido para entrar no meu canal do Telegram e receber conteúdos gratuitos toda semana sobre Pipefy. É só escanear o QR Code ou clicar no link da descrição e eu estou te esperando lá. Nesse pipe não tem necessidade de a gente criar relatórios, porque é muito mais fácil a gente simplesmente trocar a forma de visualização de Kanban para lista, porque dessa forma a gente vai enxergar todos em formato de lista como se fosse uma planilha. A gente tem aqui como filtrar quais elementos desse card a gente vai visualizar. Você tem aqui o título, a data de vencimento, o responsável, a tarefa, né, o tempo que ele está na fase, várias informações bacanas aqui. E além disso, eu vou te ensinar agora como visualizar os seus cards em formato de calendário, também uma função meio escondida aqui do Pipefy. A gente vai lá em tarefas, no mesmo local onde a gente vê as etiquetas, a gente tem aqui os apps. E um app muito importante aqui é esse de calendário, que quase ninguém utiliza, mas eu tô te ensinando aqui para você utilizar nos seus pipes. Uma vez que a gente ativa ele, a gente consegue trocar essa forma de visualização aqui no calendário, que a gente consegue ver na quinta-feira, aqui dia 4, aquela tarefinha de se inscrever no canal, que você já deve ter feito. A gente pode trocar aqui para visualizar em semanas, pode visualizar por dia, pode visualizar em formato de agenda, assim, com cronograma. Então é bem bacana, fica bem versátil para esse tipo de pipe que é de tarefas. Fica bem bacana utilizar esses formatos de visualização diferentes do Kanban também. Já que não vamos ter relatórios, mas podemos ter painéis gráficos aqui para você ter uma visualização de quantidade total de tarefas que você fez em determinados tipos. Então, vamos criar aqui 3 gráficos para você. Primeiro você tem que criar o painel, que vai ser o conjunto de gráficos, eu vou chamar aqui de métrica, criar painel, e agora vamos adicionar nosso primeiro gráfico. A gente vem aqui em métricas, cards totais, a gente remove esse grupo de tempo aqui e vamos adicionar a dimensão do formulário inicial, vamos lá em Start Form e vamos selecionar o tipo de tarefa. Vai aparecer aqui, está em formato de tabela, você pode ver que tem uma no formato tarefa, que é a etiqueta tarefa que a gente selecionou lá naquele card de teste. Ele está aqui contando como uma, só que fica bem mais bacana a gente colocar em formato de pizza. Quando tivermos mais cards, a gente vai ter um gráfico semelhante a esse daqui do meu pipe de tarefas pessoais. Mas de qualquer forma, vamos salvar aqui, vamos chamar de tipo de tarefa, assim como o nome do campo que a gente selecionou. E vamos aqui adicionar o segundo gráfico, métricas, cards totais. E na dimensão, vamos novamente lá no Start Form, que é onde a gente tem campos metrificáveis, e vamos colocar frequência, porque eu quero saber, em formato de pizza, qual que é a frequência mais utilizada, se eu tenho mais tarefas diárias, mais tarefas semanais, mais tarefas
tarefas mensais, isso daí também é interessante a gente ver. No nosso caso, aquele card que a gente criou não é uma tarefa recorrente, então ele vai aparecer aqui como nenhum resultado. Assim como no meu pipe pessoal, vocês podem ver que 65% das minhas tarefas não são recorrentes. E se eu quiser visualizar apenas as tarefas recorrentes, eu tenho que adicionar um filtro aqui. Então eu vou pesquisar pelo campo de frequência e vou marcar aqui está definido. Ou seja, só aqueles que realmente têm marcado ser uma tarefa diária, semanal e etc., que vai aparecer aqui no gráfico, vai ser contabilizado. Nesse caso, 42% das minhas tarefas são mensais. Aí eu tenho aqui as diárias, tenho aqui as semanais, então eu consigo ter uma visualização mais importante sobre como eu estou organizando as minhas tarefas recorrentes. Voltando aqui para o nosso pipe, eu vou salvar isso daqui, vou chamar como frequência, e por fim, o terceiro gráfico vai ser o gráfico de prioridade. Então a gente seleciona aqui cards totais, e em dimensão, vou pesquisar prioridade, e vou colocar também em formato de pizza, mas tem outras opções ali para você. E aqui a gente vê que 100%, né, que é aquele card que a gente criou, é prioridade alta. Isso daí é importante porque se você estiver colocando tudo seu como prioridade alta, acaba que você não tem prioridade nenhuma, fica um pouco complicado. Então isso daqui tem que estar sempre em equilíbrio, a quantidade de demandas prioridade alta, média e baixa, tem que ter um critério muito bem definido do que é. Então a gente salva aqui, vou chamar de prioridade. Temos aqui os 3 gráficos, mais adiante quando a gente tiver vários casos vai ficar mais interessante isso daqui, e você pode inclusive exportar um PDF com print desses gráficos aqui, caso você queira apresentar para alguém, mostrar e etc, para ter uma análise realmente mais específica das tarefas que estão sendo feitas. Em breve vamos ter uma aula só de relatórios e gráficos aqui no canal. Se você não sabia disso é porque ainda não é membro do nosso site, pois lá eu compartilhei o cronograma completo dos próximos 2 anos de aulas aqui do canal. É só clicar no link da descrição ou escanear o QR Code e se tornar membro gratuitamente. Você pode assistir ao replay de todas as aulas e ser notificado quando tiver uma aula nova para assistir com antecedência antes dela ser liberada no YouTube. Também pode baixar os materiais complementares e slides das aulas, que só quem é membro tem acesso a exclusivo, além do nosso aplicativo e grupo exclusivo de membros que utilizam o Pipefy também para trocar experiências. Tudo isso é feito para você, então aproveite. Vamos agora automatizar o nosso processo. Vamos clicar aqui em automatizar, criar nova automação, e aqui a gente vai criar ao todo 9 automações, sendo 6 de criação de cards recorrentes e 3 para movimentar os cards automaticamente para a fase correta, para facilitar a sua vida. A primeira automação que vamos fazer é quando um card entrar numa fase, a gente vai selecionar a fase de tarefa feita e a gente vai clicar que vai criar um novo card ou registro, e aqui a gente tem que preencher o formulário inicial. Então em título a gente clica aqui nesse mais, que é um campo dinâmico, e nós vamos buscar o título do formulário inicial. Em tipo de tarefa, vamos buscar também no Start Form os tipos de tarefa, que são as etiquetas, e tudo vai ser correlacionado à prioridade, à descrição, o prazo fatal, a frequência, o valor e caso tenha o anexo também. É só a gente criar essa automação, porém tem uma diferença aqui que a gente tem que adicionar, porque senão todas as automações ficariam iguais, tanto a diária quanto a semanal, que é a questão do prazo. Então a gente vai colocar aqui uma condicional para identificar que essa tarefa que está sendo finalizada ela é recorrente e diária, que vai ser a primeira que a gente vai fazer. Então a gente vai buscar aqui primeiro tipo de tarefa é igual a recorrente e a gente vai procurar aqui a frequência é igual a diária. Então tem que colocar essa condicional dessa forma para que essa automação crie um card de frequência diária. E a diferença que vamos ter aqui é no prazo fatal. O Pipefy permite a gente colocar um prazo relativo, ou seja, uma data relativa. A gente vai colocar aqui um dia depois. Ou seja, o seu card vai ser finalizado hoje, ele vai criar um novo para 24 horas depois. Por isso que ele vai ser diário, porque senão, se a gente não fizer isso, toda vez que você concluísse um card diário, semanal ou mensal, ele ia ser criado um card com a mesma data vencida já. E não é isso que a gente quer. Por isso que a gente vai ter que criar uma automação para cada tipo de frequência, um para um dia depois, o semanal para 7 dias depois, o mensal para 30 dias depois e assim por diante. Feito isso, agora sim podemos criar, vou chamar de recorrente diário e salvar. Com essa primeira automação criada, a gente pode duplicar ela para ficar mais fácil. A gente abre aqui a cópia. E aqui eu vou simplesmente trocar a opção de frequência diária por semanal. E aí a gente tem que vir aqui no prazo e colocar 7 dias depois, já que é semanal. A gente salva aqui, vou trocar o nome, recorrente semanal, e salvar essa automação habilitando ela. Para fazer a automação mensal é a mesma coisa, vamos duplicar, trocar a condicional da automação para mensal e o prazo fatal, vamos colocar aqui data customizada e 30 dias salvar, vamos mudar o nome para mensal, salvar a automação e habilitar. E a mesma coisa, duplicar uma última vez, vamos configurar aqui ao invés de mensal para anual, prazo fatal vai ser 365 e o nome recorrente anual, salvar e habilitar. Eu havia dito que eram 6 automações desse tipo porque eu também tenho a quinzenal e a bimensal, ou seja, de 15 em 15 dias e de 2 em 2 meses. Então fique à vontade se você quiser criar essas daí ou qualquer outra frequência que você utilize nas suas tarefas recorrentes. Mas agora precisamos automatizar a movimentação dos cards quando criar esse card novo, diário, semanal ou mensal, para ele não ficar parado lá naquela fase lá do início, onde vai ter várias outras tarefas do resto do ano inteiro, então fica difícil de você localizar eles lá, então é bom a gente já mover para facilitar o seu trabalho. Vamos criar uma nova automação.
E aí o gatilho vai ser que quando um card for criado e ele tiver a etiqueta de recorrente e também tiver a frequência diária, vamos salvar, vai mover esse card automaticamente para a fase hoje. Por isso que é importante a gente ter feito aquela movimentação para dar essa liberdade de lá da primeira fase você já mover direto para a fase hoje e não ter que passar uma por uma, senão ia te dar muito mais trabalho. E a ideia aqui é facilitar a sua vida. Então a gente vai criar essa automação com o nome de novo diário, né, nova tarefa diária, e novamente vamos duplicar essa daqui para fazer a semanal. A gente só troca aqui diário por semanal, vamos trocar a fase destino por esta semana, trocar o nome por semanal e salvar essa automação habilitando ela. Vamos fazer uma última vez com o card mensal. A gente abre aqui a cópia, mensal, mover para este mês, o nome nova mensal, salvar e habilitar. Por que a gente não vai fazer isso com a anual, já que a gente tem a recorrente anual? Porém, a primeira fase já é as tarefas do ano, a gente não tem que mover para nenhuma outra fase, então não precisa fazer essa automação. São somente essas 7 automações aqui de criação e movimentação do card que já vai facilitar aí muito a sua vida, você vai ver como é que vai funcionar. As automações estão prontas, porém temos mais recursos e testes a serem feitos, então não saia do vídeo. Em cada aula aqui no canal, eu tento ensinar para vocês tudo que eu sei de forma gratuita e mais facilitada possível. E eu gostaria de contribuir mais automatizando o seu negócio, assim como eu faço diariamente com grandes empresas e escritórios. Porém, as vagas para minha consultoria são limitadíssimas. Então preencha o formulário do QR Code ou do link da descrição para agendar a nossa reunião de viabilidade sem compromisso. Vamos bater um papo sobre o seu negócio e as suas dores. Não perca mais tempo com a gestão manual e ultrapassada. Antes de iniciarmos os testes, vamos fazer algumas configurações para deixar o nosso pipe mais personalizado. A gente vem aqui em configurações do pipe, vamos chamar os itens desse pipe de tarefas. No subtítulo vamos adicionar a prioridade, a frequência e o valor. O botão de ação vamos chamar de adicionar, adicionar uma nova tarefa. Como eu disse anteriormente, não vamos colocar alerta de expirado e vamos manter o pipe como público, mas se você quiser pode colocar ele como privado para evitar que alguém da sua organização mexa no seu pipe se você não quiser. Feito isso, podemos começar os testes, vou só atualizar aqui a página. Vamos começar adicionando aqui uma tarefa para testar a nossa condicional financeira. Então eu vou chamar aqui de pagar conta de água, eu vou adicionar aqui como uma tarefa recorrente e financeira. Ou seja, já vamos testar aqui as duas condicionais. Vocês podem ver que está aparecendo aqui a frequência, ou seja, a recorrente, e também está aparecendo o valor. Então eu vou colocar aqui que é prioridade água, porque a gente não pode ficar sem. Então tem que baixar o boleto e efetuar o pagamento. Vou colocar o prazo fatal dia 10 aqui mesmo, vou colocar a frequência mensal, o valor vou colocar R$100. Não tem anexo, mas você poderia colocar aqui o boleto de conta de água, alguma coisa do tipo. E a gente adiciona aqui essa nova tarefa. Vocês podem ver que por ser uma tarefa recorrente e financeira mensal, automaticamente a nossa automação já jogou essa tarefa para a fase do mês. Ou seja, mesmo quando é você que cria a tarefa manualmente e não a automação, o card ele vai ser movido para a fase correta quando for criado, porque é mensal, é semanal ou é diário. Então isso já facilita a sua vida. Vamos criar também uma tarefa diária. Vai ser uma tarefa diária de postar nos stories. Eu coloquei aqui que é uma tarefa de conteúdo, recorrente, prioridade baixa, postar no Instagram e no Facebook. O prazo fatal é hoje e eu vou colocar aqui a frequência diária e vou adicionar. Automaticamente ele já foi movido para a fase hoje, já, e você pode ver que ele está vencido porque eu coloquei um horário já que já passou. Mas a gente já viu que a automação funcionou normalmente, sendo diário e mensal. Vamos agora criar uma tarefa semanal. Coloquei aqui uma tarefa de limpar o quarto, é uma tarefa recorrente de prioridade média, o prazo fatal eu coloquei sábado e frequência semanal. A gente adiciona, aí o card automaticamente vem para a fase esta semana. E na prática, se a gente for levar em conta que essa tarefa aqui, que é mensal, que é de pagar a conta de água, ela faltam 5 dias, então na verdade ela já está para essa semana. Então já vou mover ela para a fase esta semana. E essa tarefa aqui de postar nos stories, eu vou mover para fazendo. Aqui no card, eu vou anotar que já foi postado e vou mover para feito. Nesse instante, a nossa automação já criou o novo card lá na fase inicial e já moveu ele para a fase hoje, que no caso vai ser amanhã. E atualizou a data de vencimento dele para 24 horas depois. Eu vou mover aqui essa tarefa semanal para a fase feito, para a gente ver também a automação funcionando, criando esse novo card. Agora com 8 dias depois, porque é semanal. E essa do mês também eu vou mover para feito. E automaticamente a gente vai ver um card sendo criado e movido para a fase este mês. A gente vai aos poucos organizando aqui as tarefas. No meu pipe está lotado, tem mais de 100 tarefas aqui, mas tudo bem distribuído e organizado para eu conseguir manter tudo em dia, nada atrasado, nada vencido e sempre mantendo as minhas tarefas em ordem. Vamos agora testar as visualizações e o painel que eu te mostrei. Se a gente coloca aqui em lista, fica uma forma diferente. A gente pode organizar aqui por data de vencimento, a gente pode organizar aqui por título também ou pela fase atual para ficar mais fácil de você enxergar.
Se a gente coloca aqui em formato de calendário, a gente vai ver as tarefas distribuídas com as suas datas exatas. Se a gente vem aqui em painéis, a gente já vai ter mais dados, então vamos ter aqui gráficos mais ricos, aqui dividindo as tarefas, né, em recorrente, em financeiro, conteúdo, qual que é a frequência maior. A gente tem 2 cards aqui: diário, 2 mensal, 2 semanal. Aqui em prioridade alta, média, baixa. Todas as informações muito fáceis da gente interpretar e analisar. Então está tudo funcionando como deveria, pronto já para usar, mas temos mais coisa para fazer aqui. Uma última dica que eu esqueci é vir aqui nas opções da fase e ordenar em data de vencimento, porque dessa forma os cards vão ficar organizados em ordem cronológica. Aqueles que vão vencer mais cedo vão ficar no topo do pipe e aqueles que têm mais prazo vão ficar no final. E aí a gente vem aqui e faz a mesma coisa com todas as fases para garantir que as suas tarefas fiquem ordenadas da forma correta. Missão cumprida, espero ter te ajudado a organizar melhor as suas tarefas. Todos os links úteis e a playlist com todas as aulas estão sempre na descrição. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e eu te espero na próxima aula.